Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Private Talks. A gente já tem uma conversa muito interessante com a Vanessa Dermedian, que trouxe muito da rotina comercial para atuar, para ser top 1 ali no Private Banking. Então já tem esse vídeo aqui no nosso canal e hoje quero trazer aqui uma pessoa que é referência também, não no tema só em Private, mas em Investment Banking, temas mais técnicos de fato, para a gente poder discorrer desse assunto que a gente quase não vê conteúdo aqui e o meu objetivo é extrair o máximo aqui dessa pessoa. Gui, seja muito bem-vindo aqui para a gente bater um papo. Antes de eu começar a te trazer algumas perguntas, queria que você trouxesse aqui para a galera quem que é você, onde que você atuou, qual que é o teu background aí de mercado financeiro. Beleza, obrigado aí, René, sempre bom falar contigo, meu cara. Falar um pouco da minha carreira até o momento é um pouco salada, mas eu vou falar um pouco aí da minha carreira. Voltando lá atrás, eu fui fazer administração de empresas, né? Como todo aquele moleque não sabia o que queria fazer, beleza, vai fazer administração. E no fim, entrando na faculdade, eu fui, na verdade, assim, capturado por uma aula que dentro da curso de administração é a matemática financeira. E eu tive a aula com um ótimo professor, hoje em dia ele até dá aula no MBA lá na faculdade de Nova York, lá em Xangai, na Dom Cabral, em outros polos assim educacionais, e escreve na Folha e tal. Enfim, ele era um baita de um professor, muito diferente de como ele é hoje. E aí, isso me chamou muita atenção, né? Pô, matemática financeira, aquela provocação e tal, e eu comecei de fato, porque eu não venho de família que trabalhava em banco e tal, então assim, né? Pô, meu pai é pesquisador, minha mãe é professora, então, né, nada a ver com a área financeira. E aí eu comecei a ter um pouco dessa vontade de entrar no mercado financeiro. E aí a faculdade também era muita gente querendo trabalhar, né, JP Morgan, trabalhar num banco de investimento, aquela coisa toda, e eu fui pegando gosto pelaquela coisa, né? E aí, ali perto de fazer o meu estágio, eu tive uma oportunidade ali de trabalhar num banco brasileiro, médio, pequeno, super nichado, que é o Banco Fator, né? E eu comecei a minha carreira dentro da área de crédito, e por mais que fosse, obviamente, análise de crédito, a gente analisava emissões de mercado de capitais, né? O que é diferente de você fazer uma análise de crédito de giro, esse tipo de coisa, né? Então, são emissões de uma maturidade, de um maturity maior, né? De um prazo ali de 3, 5, eventualmente um pouco mais de tempo, onde você tem que entender mais a estrutura para depois você identificar o risco de crédito. É uma salada a operação. Se você pegar ali, até entrar nos sites ali das securitizadoras, que são essas caras que emitem, né, o papel, algumas delas eu até recomendo o nosso ouvinte, tem a OPEA, OPEA Securitizadora, ele explica muito bem como funciona, tá? Legal. E assim, eu brinco, mas para você emitir um CRI, para entender a fundo, você vai precisar de um advogado, do economista, do engenheiro. Então, assim, não é um negócio tão fácil de vender. Eu até acho um pouco, assim, de opinião, assim, metendo um pouco... fazer essas emissões e vender direto para a pessoa física, eu olho, assim, com um pouco de receio, porque não é uma coisa simples de se explicar e do cliente entender ao final, né? Mas, enfim, aí eu comecei nessa área e eu tive a oportunidade, logo depois de 2 anos, de migrar para a área de Investment Banking, onde eu estava ali na parte de originação, e a gente trabalhava, como era um banco bem nichado também, originando tanto operações de mercado de capital, CRA, CRI, debentures conversíveis, e a parte também de M&A, né? A gente pegou uma época não tão boa de IPOs, mas você tem outros produtos que são o fechamento de capital, as OPAs que também podem ser ali originados, e as empresas, né, vão fechar o capital, tem todo um processo também de fechamento de capital que envolve a área de fusões e aquisições. E aí eu fiquei lá trabalhando nessa área, e depois eu migrei ali para a área de tecnologia para o mercado financeiro, tá? Mas especificamente no mercado financeiro, a minha experiência foi voltada ali para Investment Banking. Que legal, Gui, você trazer isso, porque muita gente, e o propósito aqui desses vídeos é mostrar essas áreas de prestígio do mercado financeiro. Então a gente trouxe no primeiro vídeo falando do private, de uma parte mais comercial,
você trazendo a questão do IB, eu queria que você destrinchasse um pouquinho, não só de como é essa área, você falou muito da parte de estruturação de dívida, né, de DCM, ICM, M&A, mas olhando na visão do profissional. O profissional que é um profissional talvez mais técnico, que talvez eles não esteja mirando tanto na parte comercial. A IB é um caminho de carreira muito mais técnico, certo? O que você acha fundamental para essa pessoa ter de habilidade para chegar dentro dessa área? Tá. Ela é uma área que ela demanda, sim, um conhecimento técnico, mas esse conhecimento técnico ele não é só ele por si só suficiente, tá? Porque você tem outras áreas dentro de um banco que, em termos assim de tecnicidade, uso de ferramentas como a matemática, a estatística, são muito mais pesadas do que no IB. Por exemplo, trabalhar com risco e liquidez de mercado, que aí você fica rodando modelos lá, mas esse cara é extremamente técnico. Às vezes os bancos até contratam, tive colegas lá, físicos, o cara é formado em física, né? Vai lá rodar modelo, então é um cara muito técnico. O IB, ele tem essa, vamos dizer assim, essa vertente de o profissional que tem esse conhecimento técnico, muito voltado para a parte de finanças corporativas, tá? Ele precisa entender o que é um balanço, as contas do balanço, a contabilidade, ele precisa entender os métodos de avaliação de empresa, ele precisa entender também outras coisas, né? E aí, do ponto de vista técnico, é uma base que ele tem que ter. E mais do que entender só de balanço, você também precisa ser um bom contador de histórias. Né? O storytelling é uma coisa que pega muito, porque não adianta você só ler o balanço. Você tem que, o balanço é uma história lá, né? O DRE conta uma história, né? Como você faz para entender o que a empresa está fazendo, né? Porque muitas vezes você pega o balanço da empresa, o diretor financeiro fala uma coisa, mas você está vendo outra. Mas você tem que saber fazer as perguntas. Então, para você saber a pergunta, você precisa entender, interpretar, e às vezes tem pegadinhas. Porque se a gente pega o mercado brasileiro, por exemplo, grande parte das empresas aqui estão num segmento, vamos dizer assim, de middle corporate, que aí tem um corte de faturamento, não vou nem ousar ali, cada banco tem a sua segmentação, mas é uma camada gigantesca. Então, assim, às vezes, assim, do ponto de vista de você entender o que não é uma coisa tão bonitinha, tipo, vou pegar o balanço da Petrobras. A Petrobras é uma empresa de capital aberto, auditada por uma Big Four, ela publica balanço trimestralmente, tem um monte de documento, abertura de endividamento bancário, notas explicativas muito bem desenhadas. Ainda assim, você tem uma dificuldade, né? A gente viu a crise das Americanas, né? Americanas também é uma empresa de capital aberto, né? De entender. Mas é uma empresa que tem muita informação, tem muito disclosure. Quando você pega esse segmento middle e corporate, muitas vezes o que a gente brinca lá na Faria Lima você tem um balanço de padaria. O cara te manda balanço de padaria. Então, essa sua sagacidade, ela tem que entrar para você conseguir entender e fazer boas perguntas para o cara que está te respondendo abrir e pedir informações para que você consiga ter uma leitura da empresa, né? Isso, obviamente, olhando para você entender se faz sentido, né? Porque um dos trabalhos do originador faz sentido eu trazer uma empresa aqui, por exemplo, para eu originar uma dívida estruturada e distribuir lá nos meus amigos do private, no distribuição institucional, eu não posso fazer qualquer coisa, né? Porque também o banco é o cara que o cara que liderou a operação, ele não pode ficar distribuindo qualquer dívida, porque por mesmo que você fala, o CRA ou o CRI ou o debênture é uma dívida que ela vai a mercado, então os investidores compram. Mas você tem um risco de imagem, né? Por mais que eu não tenha um risco ali no meu balanço, eu vou distribuir um negócio ruim, vai explodir na mão dos outros. A gente está vivendo esse momento aqui. Na Ambipar aconteceu algumas coisas também. Ambipar, né? Tem outros títulos, CDBs aí, né? Que o pessoal está falando muito de distribuições meio agressivas. Então é isso que eu acho que aí já entra um pouco do elo, né? É bom que o private saiba também um pouco da cozinha, né? Eu chamo aí o IB, quando eu falo dívida, a cozinha, o que o cara está estruturando lá, qual é o risco ali, porque eu vou estar indicando para o meu cliente. Esse ponto que eu queria entrar agora, qual que é a conexão entre o private banking e também o IB? E eu acho que essa analogia que você
você traz muito da cozinha fica muito claro. Então, quero que você explique um pouquinho disso, porque tem muitas pessoas que nos acompanham aqui que são hoje especialistas em investimentos, assessores de investimentos. Às vezes o próximo passo dessa pessoa é migrar num segmento mais alta renda, que é um private. Tem outras que vão para o caminho mais técnico de IB, asset, que é o que a gente também está trazendo aqui. Mas qual que é a importância desse elo, dessa conexão que você ia trazer? Eu acho que antes de entrar nesse elo, acho que a principal dica que eu dou para os profissionais é: tenham a cabeça de longo prazo, né? E é o que o Brasil precisa, né? Não é, curto prazo eu vou ganhar um dinheiro aqui e dane-se. Não, faça, porque você queima seu nome, você queima cliente, você está tratando de poupança das famílias. É isso que você tem que pensar, entendeu? Então você não pode ser vamos dizer assim, um forasteiro lá e distribuir qualquer coisa. Então é bom você entender o que você está distribuindo e ter uma ideia de longo prazo com este cliente, né? Ter uma mentalidade de longo prazo. Mas assim, voltando à sua pergunta, os principais elos, eu vejo 2 elos. Né? O profissional do private, né? Ele muitas vezes esses títulos estruturados, né? Que não seja, ele tem por trás um conhecimento que muitas vezes ele não detém e ele está na ponta vendendo. Eu acho que assim, cada vez mais eu sou meio que fruto disso. Eu sou um comercial. Né? Acho que me consagrei como comercial. Mas eu fui criado na área técnica. E eu acho que você, conhecimento técnico no comercial, você potencializa o seu relacionamento de longo prazo e a confiabilidade e também os resultados da empresa, do que você está vendendo, o que você está entregando. Então, o conselho, e eu acho que o elo é private banker, você está distribuindo produtos que vêm originados ali da área de estruturação, da área de originação de um banco de investimento e que tem vários parâmetros, riscos, N coisas ali que você precisa dominar. Né? Você não precisa, eu preciso modelar. Não, talvez você não precise modelar. Regras gerais é legal saber, eu acho que é muito bom. Se você conseguir modelar, melhor ainda, porque você consegue até questionar o produto está sendo feito, né? Porque no final do dia você tem que pensar no seu cliente final, né? Esse é o cara que você tem que atender, você tem que entregar alguma coisa que funcione para ele. E tem outro elo também que é a troca, né? Eu disse, de um lado, você tem os produtos que vêm, né, do IB, mas também tem uma troca porque o private banker, ele geralmente é o cara que tem relacionamento com dependendo da segmentação, mas com empresários, com high net worth individuals, né? Indivíduos que têm dinheiro, né? Dinheiro, poupanças, vamos dizer assim, avantajado. Né? Então, esse cara potencialmente é um empresário, né? E você tem alguns produtos de investment bank, né? Que ajudam, né? Eventualmente na fase que o empresário está, de passar o legado dele para frente, fazer uma venda, ou o empresário fala, não, eu estou querendo aqui consolidar o meu setor. Eu, por exemplo, o setor que eu atuo, né, que é tecnologia, a gente passou pelo movimento de M&A em 2020 e 2021, várias empresas comprando outras empresas, né? E tecnologia é uma coisa absurda, porque eu não sei se eu estou muito fechado em tecnologia, olhando muito tecnologia, mas como é que uma empresa compra outra empresa de tecnologia com um código, vamos lá, de 40 anos, no dia seguinte manda todo mundo embora, donos que estavam na empresa, toma essa empresa. O que ele vai fazer com esse código? Porque é um negócio meio artesanal, entendeu? Tipo assim, tem coisa ali que só o cara que fez vai saber, entendeu? É uma coisa muito... Né? Acho que todas as empresas têm isso, mas... E aí esse setor teve essa não foi nem consolidação, mas existe uma oportunidade nesse setor de algum player começar a consolidar e comprar, né? Teve um setor de tecnologia que foi a própria Sim, que é um caso desse, né? Que agora é a Evertec, que teve uma questão aí de compra de empresas. Por que eu estou falando isso? Porque você também pode agir, um empresário, um investidor, falar, olha, eu vou consolidar esse setor, então ele vai dar um mandato ali de buy side para... então o private pode originar uma operação para o M&A e o melhor dos mundos, porque M&A é uma área que não demanda capital regulatório do banco, é serviço. E aí estou falando de uma operação, né? Desculpem meus amigos aí de M&A, podem falar que eu estou subestimando, mas superestimando, mas pegar uma empresa que vale 100 milhões, 200 milhões, 1 bi, a gente está falando de
Às vezes você pegar 4% de FII, 2%, e é um dinheiro razoavelmente considerável, uma receita boa para o banco, entendeu? Então, é por isso que o banco ele olha com olhos mais com brilho, né, para a área de M&A, porque ela é uma área que demanda, lógico, profissional caro, pessoal é caro, mas ela não demanda capital para você fazer as operações. Boa, show de bola. Acho que trouxe um pouco de clareza dessa conexão entre a pessoa mais comercial e a pessoa ali mais técnica, supostamente, né? Que dá... Eu acho que assim, talvez eu não tenha colocado, eu sempre brinquei assim, mas o profissional de M&A, eu faço um paralelo. Ele também é muito parecido com aquele profissional que... talvez não de grandes bancos, né? Porque grandes bancos às vezes nicham, cara, você vai cuidar do setor de agro, você vai cuidar disso, daquilo, ou só tecnologia. Mas no grande geral, assim, boutiques e tal, o cara meio que tem que olhar tudo, entendeu? Então, cara, tem que ser, no linguajar popular, tem que ser safo, entender rápido, porque eventualmente você vai estar hoje falando com fulano que tem empresa na indústria, sei lá, amanhã você vai ter uma reunião com um empresário, que você está ali fazendo seu pitch, e que ele tem uma empresa de tecnologia na agricultura, ele faz drone para agricultura. E, cara, você tem que ler relatórios setoriais e entender como funciona o ciclo da cadeia para você se parecer, né? Ou pelo menos entender para o cara te dar algum valor ali, senão você não vai ter valor nenhum, o cara vai achar que você, né? Enfim, então é um profissional sagaz que se assemelha muito àqueles caras que trabalham, aqueles profissionais que trabalham nessas consultorias renomadas, tipo McKinsey, Boston, né? Esse tem um perfil parecido, eu diria, né? Um pouco assim. Então, é um cara meio coringa, porque o cara também tem que ser comercial, entendeu? Tem que saber se comunicar. Tem que ser bom em tudo. E é um mercado também muito acirrado, é uma competição interna, é corrida de ratos mesmo. Tipo, o IB se você não passar pro próximo estágio, você tá fora. Tipo, ou você cresce na carreira ou você tá fora. Entendi. É uma carreira bem procurada. E tinham colegas no banco também que eventualmente dormiam no banco. Não, é o que a gente olha, né, de carga horária de trabalho, até na Faria Lima mesmo, que a gente vê é 14, 15 horas, sábado, domingo, você tá lendo um relatório, você tem que entender do dia para a noite vários quesitos para poder ser relevante e o que você trouxe. E aí, Gui, eu queria até explorar um outro ponto também, porque hoje, além da parte de tecnologia, você é coordenador aqui do nosso MBA MFI, que é Master em Finanças e Mercados Internacionais, onde o objetivo que a gente fez foi justamente mesclar esse mundo. Tanto a parte comercial, um cara do private, por exemplo, além de produtos de estruturação provenientes de IB, ele precisa dominar a questão de produtos offshore, saber falar realmente de produtos internacionais, saber falar de uma sucessão patrimonial, planejamento tributário. E além desses pontos, né, hoje o MBA ele é estruturado, pautado em comitês de discussões de comitê offshore, comitê onshore, estratégias de wealth planning como um todo. E na quinta-feira, a gente tem um dos comitês, eu queria que você trouxesse um pouquinho mais do que é discorrido ali dentro, porque é um comitê de Asset e IB. Então você ministra algumas aulas, queria que você trouxesse não só das tuas aulas, mas um pouco do corpo docente que a gente tem ali na quinta-feira, porque é muito dessa visão. Hoje a gente fala com um assessor que às vezes ele quer seguir trajetória comercial para um private como um todo e avançando, mas é uma pessoa que talvez queira ser esse coringa e ir para uma área voltada mais técnica como o IB que você trouxe aqui ao longo dessa conversa. Então conta um pouquinho do que tem dentro desse comitê de quinta-feira, de Asset e IB. Tá. Especificamente dentro desse comitê, lógico que eu acho que o curso da nossa faculdade é um curso bem amplo para tornar assim, o profissional passar para o próximo nível, né? Então, você falou um pouco ali de wealth, de planejamento sucessório. Então, a gente não está querendo criar lá só um cara vendedor de coisa que ele não sabe. Inclusive, tem empresa no mercado financeiro que parece que, vamos dizer assim, prefere contratar cara que não sabe para acho que não ter assim problema moral do que está vendendo, entendeu? Eu acho isso um pouco infeliz. Então a gente cria o cara, e não é que cria, né? O cara também tem que ali absorver e estudar, né? Porque ninguém faz milagre. Mas ele sai daqui num nível assim, pensando no cliente dele. Porque muitos desses caras do private e tal, caras que trabalham até personalité, Ion e tal, que tem... eles estão também, agora tem um mercado com boom, que é montando consultoria. Que são, vamos dizer assim, os wealths novos aí, né? E esse é outra visão e é outro tipo de relacionamento, entendeu? E a gente está aqui para moldar o profissional para ele atender o melhor interesse do cliente.
sem sombra de dúvidas, porque enfim, a gente já é mal falado, né? O setor financeiro é mal falado, o advogado é mal falado, então a gente vê práticas não muito boas, então e o curso ajuda a elevar esse nível, tá? Agora, especificamente do curso na parte de IB, a gente tem um enfoque que é também parte de um princípio do começo, meio e fim, desculpa, do começo, meio e fim, pegando tanto da parte de moldar o que isso aqui é relevante para um private banker, né? Porque o cara vai estar lá, eu sou um private banker, eu não quero migrar de área, não sei, eu não quero ir para a área, mas para que isso te importa? Então a gente trouxe, e é como de praxe na escola, na faculdade, a gente trouxe muita gente, traz muita gente de mercado, sou professor de mercado, né? Então vocês têm uma baita aula do ponto de vista de produtos com um dos professores que é da B3, né? Da Bolsa de Valores, né? E ele dá um enfoque muito grande nos tipos de produtos, de operação, e mostra um pouco na realidade tudo que ele já passou, de todos os tipos de operações, né? E, cara, ele é um cara que tá na ponta, ele tá vendo, ele participa, né? Ele não só bate o sino lá, mas... Então ele traz um conteúdo muito, muito legal. Passando para isso, a gente também tem uma parte que prepara os alunos para também ter um embasamento técnico, mas não aquele embasamento técnico que, putz, eu vou despender de horas para fazer conta, etc e tal, mas para grandes números, as principais métricas, sabe, são essas e tal, tal, tal. E para quem tem mais interesse, a gente avança um pouco e entra e faz a modelagem ali. Então, assim, pegamos empresas, né, inclusive o professor que dá essa aula é um cara que está há 15 anos fazendo isso, né? É um cara que eu brinco, não vou falar o nome dele, mas é um cara formado no ITA, CFA, FAM, e todas as letrinhas possíveis e inimagináveis, né? É um cara que, assim, se eu preciso fazer conta, eu faço a conta, eu passo para ele e falo, cara, e aí, certo. Tá certo ou tá errado? Mas é um cara muito bom, né? Muito técnico e que dá esse conhecimento também de modelagem financeira para aqueles que têm interesse. Então a gente fez uma coisa completa, pensando em todas essas, vamos dizer assim, desejos de aprendizado, né? Não necessariamente você precisa, eu vou sair daqui Eu, por exemplo, como eu não trabalho no dia a dia hoje, modelagem, né? Tem gente que faz todo dia modelagem. Não é fácil, entendeu? Você tem que ter algumas coisas que você pega ali, eu só tô olhando agro, entendeu? Cara, quem olha agro, quem olha real estate, sabe que, assim, você precisa saber várias coisas de classificação de conta, várias coisas diferentes, várias dinâmicas, como que o cara reconhece custo, construção, assim... É um negócio que tipo... nichado mesmo. É bem nichado, entendeu? Então, é lógico que a gente dá esse primeiro start, mas esse primeiro start já, além de te fazer a modelagem, você também consegue... A gente dá conteúdo para que você continue, porque a educação ela é continuada, ela não pode parar, né? Tanto do nosso lado quanto do lado dos alunos. Não, fechado, Gui. Então, é bom você trazer essa parte um pouco mais técnica que a gente tem dentro aqui do MBA e do MFI, e hoje o foco é justamente especializar esse profissional em todos os quesitos, desde essa parte mais técnica e principalmente a robustez comercial para lidar com clientes altíssima renda que sim, terá necessidade de não só investir no Brasil, investir lá fora, e você como profissional ter segurança, credibilidade para falar sobre produtos offshore, sobre sucessão patrimonial, como é que funciona a questão do estate tax nos Estados Unidos. Tudo isso é o que a gente promove aqui dentro do MFI com vários professores de mercado que atuam no Brasil, que atuam em Miami, Nova York, então um pouquinho desse ecossistema. Para finalizar aqui, te agradecer, Gui, pelo bate-papo, acho que foi muito rico, trouxe bastante insights de um pouco mais desse mundo do IB. Obrigado. Valeu, meu cara. Obrigado a vocês, até a próxima, pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui, deixa um comentário também e o próximo tema que você gostaria de ver aqui no nosso Private Talk.